Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Hora Copo, 13º programa, terceiro dessa segunda temporada. Eu sou Fernando Nóbrega, sócio da cervejaria Rafa, sommelier de cerveja. Estou aqui com Érica Azusa, minha parceira de sempre. E aí, Fê, tudo bem? Tudo bem. De volta aqui às gravações neste episódio 13 do Hora Copo. Eu sou Érica Azusa, jornalista, professora de comunicação e criadora da Papo de Mídias. Hoje nós teremos um assunto muito polêmico. Assunto polêmico. Mamilos. Vem polêmica aí, vem. Mas também vem muita informação boa. Fica aqui com a gente, se você está escutando o Hora Copo em qualquer plataforma de áudio ou assistindo a gente aqui no YouTube. Fernando, me diz uma coisa, que horas são? Estamos começando pontualmente às 4h20. Aí já tá dando uma dica, né? Será, 4h20... Por que será, né? Imagino que é. Gente, hoje nós vamos conversar sobre o negócio da maconha. Vamos logo colocar esse termo, né? A gente vai falar bastante de cannabis aqui, mas é basicamente sobre o negócio da maconha. E para isso, nós estamos recebendo aqui uma pessoa que entende do assunto, né, Fernando? É isso aí, é o Felipe. Na verdade, eu vou deixar você apresentar ele, mas é um cara muito especial que eu conheci há muito tempo atrás, depois a gente ficou separado, ele se mudou e nos reencontramos recentemente e é um prazer estar com ele aqui. Olha só, Felipe Farias, seja muito bem-vindo. Felipe é formado em publicidade, gente, presidente da Associação de Pacientes que atualmente recebem, né, a cannabis como tratamento terapêutico, participa de um projeto de pesquisa que usa o cânhamo para fins industriais, a gente vai conhecer mais sobre isso, e também é diretor de um fórum de educação vinculado a esse contexto da cannabis. Felipe, seja muito bem-vindo. Oi, Érica, Fernando, que honra estar aqui. Oi, pessoal. É um papo muito bacana hoje, que é o papo sobre cannabis, que está no mundo todo e o Brasil está assistindo isso pela janela, mas tem que estar participando. Então, eu acho que já esse primeiro papo já é o pontapé inicial e a hora certa para poder falar sobre isso, né? Então, só para quem também não conhece um pouquinho, eu faço parte da Associação Reconstruir Cannabis, que é uma ONG de pacientes. Tem o Delta 9, que faz o Fórum Delta 9 anualmente aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e também online. E atualmente também estamos com a Aliamba, que é um projeto de pesquisa para poder entender um pouquinho mais do uso da cannabis, do cânhamo, para fins industriais aqui no Brasil, porque a gente tem um espaço gigante e é muito interessante a gente entender para que serve e por que serve, né? Mas hoje eu estou aqui para bater esse papo com vocês maravilhoso. E o papo tem que ser regado a cerveja, né? Afinal, estamos no Hora Copo. E aí, Fê, vamos começar pela Nísia? Exatamente, vamos começar pela Nísia, uma cerveja mais leve, de trigo, leva casca de limão siciliano e semente de coentro. Ou seja, já é a criatividade do cervejeiro trabalhando aí. Quem sabe não dá para usar uns terpenos, né? Umas coisas diferentes. Saúde, galera. Saúde. Felipe, antes da gente entrar aí nesse assunto, né, nessa temática, principalmente em relação ao uso terapêutico mesmo da cannabis e a posição do Brasil em relação ao mundo sobre este tema, eu queria entender um pouco como você chegou, né, a ir trabalhar com isso. Você que é publicitário, né, se formou em comunicação social, trabalhou um tempo com isso, você estava contando aqui para a gente antes da gente começar a gravar, e de repente mergulhou, né, de cabeça neste negócio, que é um negócio novo e que, enfim, ainda vai trazer muitos trabalhos, né, para o Brasil. O principal culpado disso tudo, já boto a culpa logo de cara, que é Siddhartha Ribeiro. Para quem não conhece, é um neurocientista famoso já no mundo todo, tem diversos livros, tem um livro dele que é Maconha, Cérebro e Saúde, e ele tem agora um livro também, O Oráculo da Noite. E foi o seguinte, para quem de Natal vai conhecer a rua, teve um evento sobre maconha num espaço chamado A Boca. E Siddhartha foi palestrar lá sobre maconha e esse espaço fica na Rua Chile. A Rua Chile já é conhecida por eventos alternativos, tem essa cara. Foi um evento maravilhoso, teve a participação de clowns e feirinhas, foi bem interessante. Só que poucas pessoas estavam lá tendo acesso, só quem estava lá era quem tem interesse mesmo pelo tema, né? E nesse momento muitas pessoas deveriam estar ouvindo Siddhartha, principalmente quem é contra,
principalmente quem é contra. Aí, nisso foi, como é que a gente pode fazer um evento para falar sobre maconha para quem não gosta de maconha, né? Porque geralmente você vai fazer um evento para quem do seu público, da sua tribo. E nisso a gente começou um projeto, na época chamava Com Cannabis. A gente fez o primeiro, vamos dizer assim, nosso MVP, lá em Ponta Negra, um debate. Isso foi em que ano? Foi em 2017, se não me engano, final de 2016 para 2017. E fez esse Com Cannabis, um bate-papo de pessoas contra e a favor sobre o tema, com psiquiatra, com juiz, com advogado, rapidinho, teve banda depois, foi bem interessante. O ouvinte deve estar pensando, teve maconha também depois. Não teve maconha, pessoal. Okay. Só abrir um parênteses aqui, para quem não sabe o que é MVP, é o produto mínimo viável, né? Quando você tem um projeto e quer tirar ele do papel, você faz ali o escopo mínimo para ele começar a andar e depois você vai aprimorando, só para contextualizar a galera. O protótipo, né? Exato, o protótipo. E foi bem interessante, teve uma adesão, ainda uma adesão do público que gostava, né? Aí nisso a gente queria ter uma parceria mais forte com a universidade e Siddhartha falou, Felipe, bacana, foi massa, mas Com Cannabis é um nome complicado, porque não é sem cannabis, é com cannabis. O com vem de comunicação cannabis. Sim. Mas a gente foi pensar e mudou o nome para Delta 9, que o Delta 9 vem do Delta 9 THC, que é uma substância da cannabis, que é o Delta 9 tetraidrocannabinol. E foi a ideia de quem tem interesse, quem gosta da planta vai entender o porquê do Delta 9 e quem não tem interesse, não conhece, vai só achar um nome científico, Delta 9, ok, uma alfabeto Delta 9. Então foi o meio. E saindo de um espaço mais aberto, assim, de Ponta Negra, a gente se mudou para fazer evento em hotel. Então, eu fui fazer evento no Praia Mar Hotel, que já é um espaço ainda um pouco mais restrito, e com uma roupagem diferente. E qual foi o principal público que a gente tentou trazer? A Polícia Militar. A gente enviou cerca de 30 convites para a Polícia Militar presenciar o evento, entender sobre o evento. Então, a gente trouxe juristas, trouxe antropóloga, trouxe cientistas, médicos, para falar sobre o tema, porque a cannabis ela abrange muita coisa. A cannabis ela não é só cannabis terapêutica, a cannabis ela é industrial, ela tem a questão do agro, ela tem a questão do jurídico, ela tem a questão do social, do psicossocial, né? Da questão é uma abrangência muito grande. Então, a gente tentava, nesses eventos, um pouquinho de cada coisa estar falando. E sobre esse convite da polícia, também é uma história bacana, porque... Mas aí, só para entender, esse evento que você está relatando já foi depois de você ter presenciado o professor Siddhartha lá no outro evento, e aí você começou a se envolver, mas você já trabalhava isso? Você já meio que procurou uma maneira de trabalhar no segmento? Foi, eu vi ele... Na época, eu estava trabalhando numa agência de publicidade para eventos. Sim. Só que era eventos festa normal, no geral, né? Para quem de Natal também conhece, o Samba for Friend. Sim. Uhum. Eu já estava um pouco enturmado ali, mas eu queria fazer um evento mais fórum, né? Com outra pegada. Tipo, aqui tem o Fórum Negócio, para quem não conhece. Então, era nesse sentido. Mais acadêmico também. E... foi após essa conversa, eu conversei com o Siddhartha, a gente teve essa aproximação maior, ele teve esse interesse em estar falando sobre o tema. Sim. E o Delta 9 foi essa porta para bater o papo sobre cannabis na cara dura. E aí foi o momento que você descobriu todo esse leque, né? Tipo, não, antes eu sabia um pouco. Uhum. Eu já tinha o conhecimento da cannabis, eu tinha minha curiosidade como cidadão, de entender a situação do mundo, porque assim... O Brasil, a gente estava atrasado, mas o mundo estava falando sobre isso. Então, a gente sabe que a gente tem na palma da mão o mundo todo. Então, o que eu acho complicado, assim, pelo que você está falando, imagino que deve ter acendido essa centelha para você, que a discussão hoje ela é muito rasa, né? A gente está falando assim do policial que prende o cara, não sei o quê, mas quando você começa a se aprofundar, você vê que o negócio é 360, né? Isso envolve economia, saúde, o social, ambiente, tudo, né? Então, tudo acaba tendo impacto, né? E esbarra no jurídico também, né? Porque acho Principalmente. até que é legal a gente deixar claro aqui que é proibido.
né? Assim, o uso recreativo da maconha no Brasil é proibido. É proibido. Né? Então, isso meio que acaba fazendo com que o Brasil ainda permaneça, né, alguns anos atrás em relação a outros países. E é considerado por muitos tabu, né? A gente ter essa conversa que a gente está tendo aqui é um negócio que para muitos é impensável, né? Imagine você falar isso no almoço com a família, né? E é uma coisa, na verdade, que hoje eu indico para as pessoas. Falem sobre cannabis no almoço, no jantar, café da manhã, por que não? Porque, no meu ponto de vista, já passou a hora de ser um tabu. Ninguém acha tabu falar sobre cerveja no almoço. Ninguém acha tabu falar sobre economia no almoço. Falar sobre um remédio no almoço. A cannabis, ela está em todo esse ramo. Por que não? Mas você acha que até hoje em dia assim, isso acontece por quê? Por preconceito. O mais puro, tranquilo preconceito que existe aqui, que a gente cresceu com esse preconceito. As pessoas ainda acreditam que maconha queima neurônio, porque houve uma propaganda por muito tempo anos, né? que ainda perdura, que é maconha mata, maconha queima neurônio, você vai virar um zumbi. Então as pessoas acreditam nisso. Você falando isso, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo na 8ª série. Eu sempre gostei de coisas diferentes, assim, né? E é engraçado que a galera às vezes pergunta por que o público da cerveja normalmente gosta de rock, não sei o quê. Eu imagino que vem da curiosidade das pessoas de quererem provar algo diferente. Então, isso acontece quando você está acostumado a tomar aquela cerveja, quer ir para algo diferente, você acaba esbarrando na cerveja artesanal. E aqui na nossa realidade, o normal são os estilos mais mainstream, né? Forró, sertanejo. E aí, lá antigamente, eu queria escutar algo diferente, eu acabei... Era o ponto fora da curva. Aí na escola... Todo mundo no forró e ele no rock, no metal. Na escola, eu com 12, 13 anos, usava brinco, aí inventei de fazer um moicano, e minha mãe sempre foi muito... ela sempre jogava a responsabilidade para mim. Ó, você quer fazer, beleza, mas arque com as consequências. Você vai ser chamado disso, daquilo e tal, vai sofrer bullying e escambau. E acontecia, realmente. E aí eu lembrei que na 8ª série, eu ficava com uma menina na escola, né, naquele namorico ali de recreio e tal. E a mãe dessa menina ficou sabendo que eu namorava com ela. Na época eu tinha brinco e moicano. Não. E aí ela proibiu ela foi falar com a direção e não sei o quê, que era proibido porque ela estava namorando com um maconheiro. Com um maconheiro. Olha Já só. reduziu ao maconheiro. Um menino de 13 anos na escola. E você nem sabia nem que era maconha. Eu não. Mas você sabe que até hoje acontece esse tipo de preconceito, né? Outro dia eu estava lendo um post de uma pessoa, não vou citar nomes aqui, que o filhinho dela passou exatamente por essa situação. Tem lá seus 9 anos de idade, quis pintar, quis clarear o cabelo, né? Deixar oxigenado lá. E começou a sofrer preconceito, bullying na escola. Eu, coitado, só gostava do Gabigol. Deve ser por isso. E assim, a pessoa já usa o maconheiro para poder falar que aquela pessoa ali não tem nenhuma atividade para a sociedade, ela é um marginal, é uma pessoa marginalizada, então vamos afastar você da sociedade, você que é maconheiro. Né? Então já existe esse estigma muito grande, as pessoas vivem esse estigma. E hoje em dia é engraçado porque muito paciente, muita mãe de paciente, tem o caso da Sheila. Sheila, ela é mãe de paciente, do Pedrinho, ela é lá da Paraíba, e ela faz parte da Liga Canábica lá de uma pessoa. E ela, nas palestras, ela vai e fala, olha, aqui é meu filho, que ele usa maconha para convulsão, e eu chamo ele de meu maconheirinho. E tá tudo bem. Porque ele usa maconha, ele para de convulsão por causa da maconha, ele consegue ter segurar o pescoço, a cabeça, por causa dos efeitos da planta. Sim. E lembrando que é muito bom lembrar, a cannabis, não existe cannabis medicinal. Existe o uso medicinal da cannabis. Existe o uso social, adulto, recreativo da cannabis. Existe o uso industrial da cannabis. A cannabis é a planta. Ela tem diversas utilidades. Para que você vai usar, vai ser de acordo com a necessidade da pessoa. Então, as pessoas têm que entender que a planta é uma só. A gente tem variedades dessa planta, claro. Eu falo um pouco sobre isso. Sim. Mas a gente não pode ter um preconceito por essa planta e quem faz uso dela é um maconheiro e uma pessoa marginalizada. Não. A gente tem que entender que está tudo bem. Porque a gente utilizava isso aqui há muito tempo atrás. A proibição da planta faz o quê? Uns 100 anos mais ou menos. Vendia na farmácia do Brasil cigarros índios.
que era o cigarrinho na farmácia para você fumar, para quem tinha insônia, quem tinha asma, quem tinha catarro. Propaganda, jornal. Aí começou a proibição da maconha. Aí, quando começou a proibição da maconha, já vindo de uma origem dos Estados Unidos, por causa da guerra às drogas, junto com Nixon, que foi quando começou mesmo isso, que era não era científico a questão, usaram a ciência como desculpa. Justificativa, né? Que não funcionava, que, por sinal, um estudo... Pronto, quem acha que maconha queima neurônio? Pegaram macacos, botaram numa câmara de gás e acenderam cerca de 2 quilos de maconha pegando fogo ali dentro durante horas. Claro que o animal ia ter um problema neuronal porque estava tendo fumaça durante horas dentro de uma máscara e respirando fumaça. Não era a cannabis em si que estava influenciando no cérebro do macaco. Esse estudo ficou na gaveta durante 6 anos sem acesso a ninguém. Proibido ter acesso a esse estudo. E foi o que perdurou a proibição. E no Brasil, quando começou a proibição aqui, o jornal era o quê? Era veneno africano. Aí eram pessoas pretas, presas, em cima era veneno africano, e a gente começou a proibir o quê? A maconha, e qual é a relação da maconha com os pretos. E a gente tem isso também com o quê? Era o samba, que era proibido, a capoeira era proibida, o candomblé era proibido, tudo isso de matriz africana. Sim. Então a gente entende que a proibição ela nunca foi científica, nunca foi pelo bem da humanidade. Não, era racial, era político, era econômico. Sem dúvida. E econômico porque brigava diretamente com algodão nos Estados Unidos. Isso você está falando o quê? Começo do século XX? Aquelas primeiras décadas ali? Só para a gente situar acho que um pouco na história. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois, né? Meados do século XX, então. Esse ponto que você tocou, né, em relação ao uso terapêutico, para quem nunca ouviu falar, Felipe, sobre isso, né, assim, existe um pensamento muito leigo, né, de que no Brasil é permitido esse uso, acredito que mediante autorização, né, da Justiça. Eu queria que você explicasse melhor para a gente isso, assim, como é que funciona esse uso terapêutico da maconha? Tá. O paciente que hoje busca se tratar com cannabis, ele tem algumas opções. A opção mais comum hoje desde 2019, na verdade, né? Então, hoje o paciente vai na farmácia e vai ter um remédio de maconha na farmácia hoje, que custa uma bagatela de R$ 2.500. Tá considerado tarja preta, só com o canabidiol. Tem também com THC, tem com outras substâncias, mas o mais comum é com canabidiol. É um caminho. Tem a importação, que é aprovada desde 2014. Então, o paciente pode importar, desde 2014, esses produtos à base de cannabis, porque a Anvisa ela não colocou como medicamento nem como remédio. Ela classifica como produto à base de cannabis. E esses produtos que vêm de fora para o Brasil, são hoje 40 marcas já aprovadas, no país de origem, eles são taxados como suplemento alimentar. Você compra isso no supermercado, sem receita. Mas aqui é com receita, né? Então, você tem que ter um documento da Anvisa para poder autorizar a importação, a receita importa. Na farmácia, é receita amarela ou receita azul, porque é remédio controlado. E tem outro caminho também, 2 caminhos, que é via alguma associação. Temos diversas associações no Brasil, mais de 30 no Brasil. Legalizadas temos 5. E o paciente pode se cadastrar e receber via associação, ou também o paciente pode plantar em casa legalmente com um habeas corpus ou salvo-conduto. E como funciona isso? Assim, sendo bem direto. O paciente tem receita, tem indicação médica, isso é imprescindível, é uma avaliação clínica e o médico fala, olha, para você a cannabis é indicado, no seu caso é indicado. Certo, tendo isso em mãos, e agora, vamos tratar. Não consigo comprar por R$ 2.500, não consigo comprar por R$ 1.000 importado, mas eu posso plantar no meu quintal, eu posso plantar numa estufa no meu quarto, e eu quero fazer isso. Então, o paciente começa primeiro ilegalmente plantando, ele comete o crime, que a gente chama de desobediência civil, e ele começa a se tratar, tem uma melhora, tem um laudo clínico da melhora, vai para o juiz e fala, juiz, estou cometendo um crime, que é plantar cannabis para poder fazer o meu remédio, ou do meu filho, ou do meu pai, ou do meu avô. E eu não quero ser preso por isso, porque é o direito à saúde. Então, com esse documento, acompanhamento do advogado, o paciente consegue um habeas corpus e um salvo-conduto e o juiz ele autoriza um limite de 6, 12, vai depender da patologia, o número de plantas que ele vai poder plantar. Ou seja, ele meio que leva as provas para o juiz para conseguir essa autorização, tendo também os laudos médicos, comprovando essa melhora. Mas você vê como é uma coisa. Nessa fala do Felipe, muita coisa a gente já identifica
de esquisita, né? Em todo esse processo. Primeiro, o cara tem que cometer um crime para depois dizer, olha, esse crime aqui não está de acordo, então preciso de uma liberação aqui e tal. Outra coisa, o cara tem a liberação de importar o produto de fora para poder vender aqui com determinada liberação e tal. Mas, pô, olha só a questão econômica, né? Então, você está mandando dinheiro para uma empresa de fora e tal, de um produto que já é, porra, já é dado que funcione, que tem demanda aqui, que tem demanda, não só demanda do povo querer consumir, mas uma demanda de saúde, né? Uma demanda social. Então, você vê como é o arranjo da coisa atualmente, já escancara vários problemas, né, da legislação. É muito doido isso. Bastante. E eu imagino também que entre os médicos, Felipe, como que está essa discussão? Assim, existe já uma certa unanimidade ou não? Há uma divisão, assim, médicos que são a favor e que prescrevem e médicos que são contra? Tem muito. Tem muito por diversas razões. Primeira razão, maconha. Vou dar maconha para o meu paciente, né? Aí o Conselho Federal de Medicina, ele criou uma resolução em 2014 que autorizava o neurologista e o psiquiatra a prescrever para epilepsia refratária, que é uma epilepsia que difícil de ser controlada, com o uso compassivo. E o uso compassivo é o quê? Por compaixão ao meu paciente, em um ato heróico meu, eu vou prescrever cannabis como última opção a ele, porque nada deu certo. Que já, para mim, no ponto de vista, é um erro. Eu não tenho que esperar meu paciente entupir ele de droga para depois falar, agora use cannabis porque ela tem menos efeito colateral. Para você, tem mais resposta, mas vai ser a última porque é cannabis, porque é maconha. Isso. Mas a Anvisa, na verdade, ela autoriza que qualquer médico prescreva, não somente neuro e psiquiatra. Hoje, qualquer médico pode prescrever. Tem um CRM, ele pode prescrever, a Anvisa autoriza. Na verdade, a Anvisa autoriza até dentista a prescrever, por causa do bruxismo, né? O paciente com bruxismo já usa cannabis aqui no Brasil, a Anvisa autoriza. E é mais uma questão burocrática lá dentro. Entendi. Essa resolução ela existe ainda, não tem uma superior, mas existe outra resolução que fala o médico tem liberdade de prescrever o que ele achar melhor para o paciente. Então, essa está superior à dessa 2014. Então, existe ainda esse entrave, mas por que isso? Além da questão do preconceito acadêmica, o médico ele se forma e na academia ele não estuda nada sobre cannabis. Nada. Ele deve ter um ponto ou outro, mas o médico não sabe o que é o sistema endocannabinoide. Porque eu e você, todo mundo aqui, os mamíferos, animais, nós temos um sistema da cannabis, que é o sistema endocannabinoide. Então, você que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, você está produzindo cannabis agora no seu corpo. Eita, olha aí. Isso é um corte. Cara, eu vou virar um X-Men e produzir cannabis aqui. Felipe chega afirmando, você está produzindo cannabis no seu corpo. No caso, como assim? São os endocannabinoides. Nós produzimos cannabis endógenas, né? Que é a anandamida, as duas mais conhecidas é a anandamida e a 2-AG. A anandamida seria um similar ao THC e a anandamida significa felicidade extrema, né? Então, muitas vezes é possível que a gente tenha um déficit de produção de endocannabinoides. E os fitocannabinoides, os canabinoides exógenos, eles suplementam esse déficit nosso e muitas patologias essa referência. E como o sistema endocannabinoide ele faz parte do nosso sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, ele tem diversas utilidades e patologias diversas, né? Por isso que não por que é tanta coisa? Por que serve para autismo, câncer, Parkinson, Alzheimer, demência, esclerose múltipla, epilepsia, câncer, fibromialgia, dor crônica, artrite? Porque está bem separado, espalhado no nosso corpo, esses endocannabinoides. E esse receptor, que é o CB1 e o CB2, eles funcionam como chave fechadura com a cannabis. Tem uma ligação mesmo, né? Porque eles se conectam, então tudo bem. Então, o corpo reconhece essa substância. Sim. Né? Muito é legal interessante, hein? Você está falando dessa multipotencialidade, né, da cannabis. Eu fui para os Estados Unidos em 2018. Aí era uma viagem, um tour cervejeiro. A gente foi para a Califórnia e saiu na costa para visitar várias cervejarias, né, eu e uns amigos e tal. E em San Diego, a gente passou em frente a um lugar que tinha uma fila grande, assim, uma fila bem heterogênea. Tinha uma senhorinha, tinha um adolescente, tinha um cara de terno e gravata, tinha um monte de gente diferente e escoltado pela polícia
para entrar num lugar que não tinha nada na fachada. Aí a gente ficou curioso, né? Aí depois, conversando com outras pessoas lá, descobriu que era não sei como é que se chama, se é um centro de distribuição, sei lá, um lugar que vende cannabis, né? E vários produtos de cannabis. E aí, pela fila, assim, faz todo sentido isso. Porque tinha uma senhorinha, tinha um adolescente, um cara que estava saindo do trabalho, provavelmente. Então, provavelmente, cada um comprando para fazer um uso específico, né? Para alguma coisa, talvez um para relaxar, outro para a senhorinha, talvez para uma doença que ela tenha. E isso, quando você falou, me veio de cara na memória a foto desse momento, sabe? Que eu vi. Aí depois eu descobri, caramba, para você ver como o negócio é multidisciplinar, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, já é liberado em todos os estados? Não, né? O Tem vários- cânhamo, que é uma espécie, Sim. é liberada porque o cânhamo ele vai ter uma produção de 0,3% THC. E o cânhamo, segundo a própria OMS, é classificado como um suplemento alimentar e não como uma droga. Certo. A planta cannabis sativa, que vai ter uma produção maior de THC, né, aí já ainda é classificado como droga. Então tem essa diferença entre estados. Federalmente o cânhamo permite Certo. e por estados o estado vai falar é proibido tudo, é proibido, é liberado só para medicinal, é liberado medicinal e recreativo. Então tem essas distinções também lá dentro. Entendi. E nos outros países, assim, por exemplo, na Europa? Suplemento alimentar na Europa, Tá. segue o suplemento alimentar. Alguns países, como a Espanha, tem um certo entendimento com a cannabis. Portugal, desde 2013, todas as drogas são descriminalizadas, que já é um ponto muito importante, que é o quê? A pessoa não pode ser presa por usar uma substância. Se eu tomasse veneno de rato agora, vai fazer um mal gigante. Mas eu não posso ser preso por tomar um veneno de rato. Eu posso ser indicado para uma clínica psiquiátrica, uma consulta médica, mas não posso ir para a cadeia. A atuação não é essa, é qualquer substância. A cannabis, a lógica é a mesma. Eu não posso ser preso porque eu prefiro usar cannabis do que cerveja. Está errado isso, porque quando a gente fala sobre substâncias, a gente fala sobre saúde pública e não sobre segurança. Então tem que ter uma distinção. Então, acaba que é nesse momento que a gente entende que a guerra às drogas é uma guerra falida. É enxugar gelo, porque não funciona. E com a guerra às drogas, a gente tem mais policial morrendo e mais pessoas inocentes morrendo. A gente tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Por causa da guerra às drogas, que é uma guerra ineficaz. E o ano passa todos os anos aí e os números mostram a mesma coisa, né? Exato, e só aumentam, né? Os números só aumentam. Agora é engraçado, sério. como lá fora tem a impressão de que isso, como você falou desde o começo, né, que a gente está vendo pela janela, como isso é muito mais difundido, né? Nos Estados Unidos ficou tão essa discussão ficou tão do dia a dia, assim, que começaram a utilizar a maconha em outros produtos, assim, não a maconha em si, mas tipo querendo chegar no objetivo da maconha, tipo assim, lançaram um lúpulo recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, que parecia o cheiro da cannabis verde, porque eles queriam meio que emular aquele aroma, né? Que é o lúpulo extrata. Inclusive, a Hop Mundo lançou recentemente uma cerveja com extrata. E assim, ele não parece o cigarro que você sente aí quando alguém está fumando, não. Parece um cheiro que eles chamam de dunk, que é um cheiro como se fosse da planta verde mesmo, sabe? E aí, para você ver como eles, tem isso aqui, que é algo que já está na cultura, e a gente vai fazer outros produtos, tentar conversar com isso aqui, né? Inclusive, na cerveja, isso está acontecendo cada vez mais. Eu já tomei cerveja de maconha nos Estados Unidos, já tomei na Itália, na Grécia, quando eu fui. E aqui é impensável, né, ainda fazer algo desse tipo. Aqui a gente tem os terpenos, né? Eu queria até que você falasse um pouco o que é terpeno e como funciona, e a gente depois vai tomar uma cerveja com terpeno aqui. Boa. A cannabis, além dela produzir os canabinoides, ela produz os flavonoides e os terpenos. Os terpenos estão em inúmeros alimentos, frutas também, né? Porque, para quem não sabe também a cannabis, muita gente acha que a cannabis é a folha e as pessoas fumam a folha, fazem remédio com a folha. Na verdade, é uma inflorescência, né? E essa inflorescência também, ela lembra muito a cara do lúpulo. É muito parecida, ela é levemente prima cada planta, é importante lembrar que... A gente pode dizer isso, que é a florzinha da maconha? Prima. É prima. Prima. Quando eu comecei a estudar cerveja, eu via isso, né? O lúpulo é primo da maconha. É primo da maconha. São da família ali. Primo distante. Tá. Até porque o cheiro do lúpulo é muito similar.
O próprio cheiro do lúpulo em si só já é muito parecido. E quando ele fala sobre cannabis, as pessoas acham que cannabis é uma coisa. Mas calma, eu tenho mais de 2.000 cannabis catalogadas no mundo. E eu vou ter diversos aromas diferentes. Cada cannabis ela vai proporcionar um aroma diferente e um gosto diferente também. Vai ter cannabis que vai ter gosto de queijo. Vai ter cannabis com um aroma mais cítrico. Vai ter cannabis com um aroma mais amadeirado. Por causa dessa variação de terpenos que ela tem. De limoneno, pineno, assim por diante. Que acontece a mesma coisa com o lúpulo. Exatamente Tem um isso. lúpulo que dá mais notas cítricas, outros que dá mais notas florais, resinosas e tal. Então é bem parecido mesmo. Então, por exemplo, digamos que existe uma cannabis chamada Super Lemon Haze, certo? E eu queria fazer uma cerveja com o mesmo aroma da Super Lemon Haze. Eu consigo entender ali dentro quais são os terpenos que fazem esse aroma. Porque se eu for pegar o terpeno direto da planta, vai sair muito caro. Então, eu vou pegar das plantas que já existem, de uma manga, de um limão, e vou pegar esses terpenos, vou fazer essa junção para poder equivaler a esse terpeno, e eu tenho um terpeno do Super Lemon Haze aqui, de coisas legalizadas, de produtos legalizados, eu Sim. faço uma infusão numa bebida desse terpeno que remeteria ao Super Lemon Haze, por exemplo. Tá, então isso quer dizer que uma cerveja com terpeno, pode ser que esse terpeno não seja exatamente originado da planta da maconha. Exatamente. É isso. E é legalizado. Porque o terpeno veio de coisas legalizadas. Eu acabei de abrir aqui uma cerveja da Hop Mundi, chamada Poseidon. Na verdade, é Hop Mundi junto com o Undertap, eu acho, que é uma cervejaria, se eu não me engano, de São Paulo. O rótulo aqui, Mostra o rótulo para quem está acompanhando pelo YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Ola Podcasts, acessa lá o canal da RAF no YouTube, que estamos online. Érica, essa cerveja é um pouquinho mais forte, tá? E põe um pouquinho, põe um pouquinho. Essa aqui é uma Double IPA com 8,5% de álcool e que leva terpeno, eu acho que é Orange Terps aí, ele deve emular alguma coisa de laranja, de lime. Né? Deixa eu ver se tem O aroma é bem fresco, né? Assim, aquele... Cadê? Tangy Terps, na verdade. Então é algo bem assim, de uma coisa bem cítrica mesmo, né? É cítrica. Tem algumas que tem um aroma mais de tangerina mesmo. Por exemplo, tem uma cannabis que o nome é Tangy, que é de tangerina, exatamente por causa do aroma de tangerina. Então deve ser a Sim. mesma coisa aqui, ó. Tem, Provavelmente Pode ser é uma assim similar. também? Sim, escreve assim também. Então pronto. Então Ciro se inspirou aí, né? Um abraço, Ciro, para você. Felipe, você que é presidente da associação, né, de pacientes que, enfim, hoje são tratados, né, a partir desse uso medicinal. Conta pra gente um pouco dessa experiência, enfim, com certeza eu acredito que você conversa com muitas famílias, né, você vê de perto o impacto desse tratamento nesses pacientes. Esses pacientes são crianças, jovens, adultos. Conta um pouco pra gente sobre essa sua experiência com eles. Só para entender como começou a reconstruir, ela veio de uma paciente com Parkinson. Eu sou muito amigo do filho dela. E ele já plantava ilegalmente para a mãe há uns 8 anos, mais ou menos. E nisso ele chegou para mim e falou: Felipe, eu não quero ser preso por fazer o remédio da minha mãe. E eu estou vendo que as pessoas estão conseguindo. Já é uma realidade. Como é que a gente faz isso aqui em Natal? Então a gente juntou uma equipe jurídica para poder fazer esse habeas corpus, salvo-conduto, e conseguimos o primeiro habeas corpus de Parkinson do Brasil e o primeiro do Rio Grande do Norte. Uau, isso foi em que ano? Foi em 2018. 2017, Caramba, 17 muito, muito recente, né? É recente, impressionante. exato. E foi tipo um ano depois do Delta 9. Ele viu o Delta 9 andando, falou: olha, as coisas estão acontecendo, Sim. né? Foi conhecendo outros casos, né, no Brasil. A gente foi para Paraíba, a gente foi ver o que estava rolando por lá, a gente estava tendo audiência pública sobre esse tema já, né? E a gente conseguiu o primeiro habeas corpus aqui e logo em seguida esse assunto virou burburinho, famílias em busca, né? E a gente tem que abrir uma associação para poder atender essas famílias. Então a gente começou a abrir uma sede, começou a plantar aquele processo, plantar ilegalmente,
para juntar essas famílias, todas as famílias com receita, com laudo, sendo tratadas. A maioria dos casos era autismo e epilepsia. Depois estava a dor crônica, a fibromialgia, a enxaqueca, a ansiedade. Na pandemia, esse número aumentou muito para a ansiedade, durante a pandemia. Aí a gente entrou na justiça, falando, juiz, estamos plantando ilegalmente, temos todos os documentos possíveis e imagináveis, temos um acordo com a universidade para poder fazer as análises dos lotes, né? Então a gente sabia exatamente lá dentro daquele óleo do extrato quanto tinha de CBD, quanto tinha THC e CBN por miligrama. Apresentamos isso para o juiz, tivemos uma posição favorável do Ministério Público Federal, que, olha, eles cumpriram o que foi solicitado, mas ainda assim o juiz, em 2019, ele negou nosso pedido, porque dizia, segundo ele, questões técnicas. Só que nós tínhamos farmacêutico, nós temos engenheiro químico, uma agrônoma. Quer dizer, você bióloga. viveu na prática, né, todas essas etapas para conseguir legalizar, que Exato. pudesse. Mas o juiz proibiu por questões pessoais dele, ideológica. Ele era contra a maconha. Ele chegou para mim e falou, Felipe, você sabe, né? Maconha destrói vidas. Já falei, deu o veredito. Já deu o veredito, já foi imparcial desde o começo. Nossa. Mas a gente está falando de um remédio que o médico prescreve, a gente fornece o produto prescrito pelo médico. Não é a gente que está oferecendo. Vai comprar do traficante. Exato. Uhum. E tinha uma parceria com a universidade, que é coisa mais técnica, a própria Universidade Federal. Não tinha como. Aí a gente perdeu a sentença, entrou para recorrer no processo, está lá em Recife, no TRF. E agora, esse ano, a gente aprovou uma lei estadual da cannabis, que essa lei ela dá direito ao acesso à cannabis, ela fala do convênio com associações, ela fala das pesquisas. E agora a gente vai utilizar essa lei como um apoio para poder que lá em Recife, né, esse processo ele tenha uma nova visão e a gente possa voltar a trabalhar. Porque hoje a Reconstruir não produz mais. E como o que ela faz hoje? Ela ajuda o paciente que quer importar a importar. Tenho condições de importar. A gente ajuda nesse processo de importar. A gente ajuda a conhecer caminhos, quais médicos prescrevem. Isso. Porque assim, muitas vezes o paciente chega lá no médico e fala... Felipe, eu fui no meu médico e meu médico disse que para mim não funciona, ou que não tem estudo, ou que ele não sabe prescrever. Ele sempre vai ter algum porquê. Sim. Mas o médico não vai querer prescrever para esse paciente. E a gente vai indicar quem já tem esse conhecimento, quem já trabalha com a cannabis e pode atender desse paciente. Então, tem esse caminho. E se o paciente fala, Felipe, eu não quero também importar, para mim é muito caro, eu quero plantar em casa legalmente. Então, a gente ajuda o paciente a plantar em casa legalmente em relação aos documentos. A gente tem uma assessoria para esse paciente de cultivo com a agrônoma, então ele vai saber se tiver praga, aonde plantar, como plantar, qual genética vai plantar. Porque, por exemplo, é um paciente com ansiedade. Ele não vai plantar uma cannabis com mais THC, ele vai plantar uma cannabis com mais CBD. Então ele tem que saber primeiro qual genética ele vai comprar no banco de... Existem bancos de sementes na Europa, né? Então ele vai comprar de fora. Então ele vai saber exatamente o que ele quer plantar. Ou seja, é muito importante, então, que uma pessoa que queira fazer isso para uso medicinal busque orientações, né, específicas. E a associação serve para isso. Serve para isso, para poder orientar o paciente nesse passo a passo. Sim. E também em como ele faz o remédio. Né? Porque dá para fazer o remédio de forma doméstica. E a gente ensina, né? Porque a pessoa não pode também fazer e dar errado, porque é o remédio. E a planta, ela tem um período, né? Para quem não sabe, vai variar de 4 a 6 meses, depende da genética. E quando a planta está para florir e você vai agora colher para poder fazer o remédio, você mata a planta. Você não pega um pedacinho aqui, ali e vai fazendo o remédio. Não, e ela vai dando de novo. Você mata a planta, ela, e tem que estar sempre nesse ciclo de produção para poder estar sempre fazendo remédio. Então você tem que fazer o suficiente para segurar um ciclo ali até vir o próximo. Né? Exatamente. Felipe, pelo que você falou, é um trabalho muito recente, né, que vocês vêm fazendo. Apesar de ser um trabalho super importante, começou há pouco tempo. Né? O primeiro caso da liberação em relação ao Parkinson foi em 2018. Final de 2017 para começo de 2018. Então, mas mesmo sendo recente, você consegue enxergar uma tendência em relação a mais liberações ano a ano, se a coisa está ficando mais fácil de conversar, e qual é a sua perspectiva em relação a isso para o futuro, né, para os próximos anos? Na pandemia houve um boom de autorizações. A gente tinha pelo menos até 2018, 2019,
150, 200 no Brasil. Hoje temos mais de 500 plantações autorizadas para o autocultivo. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos mais de 40 famílias plantando legalmente. Cresceu muito esse número. Dentro da área jurídica, já existe esse entendimento, né? Até que a gente vê que o STF também está se mobilizando em relação a isso, existe essa possibilidade. Existe um PL 399 que está em debate sobre a regulamentação da cannabis para fins medicinais e industriais. Não fala sobre o uso recreativo, é somente medicinal e industrial. Tem ocorrido muitas audiências públicas também, né, para essa discussão. Isso. Em São Paulo, principalmente, enfim, eu fico vendo... Houve a comissão especial da cannabis, Sim. foi aprovado. E agora vai ter uma votação se vai para o Senado, se vai para a plenária, para a Câmara, para saber o próximo passo. Mas o primeiro passo já foi aprovado. Né? Agora tem os outros. Você acredita que essa PL vai ser aprovada? Como é que estão essas discussões? Eu vejo que sim. Eu vejo que muito não tem por que não, na verdade. Por que você vai dizer não? Aí quem é contra hoje, ele fala, não, porque vão liberar as drogas. Vai ter pirulito de maconha. É isso que os políticos são contra essa lei falam. Mas na lei, você lê, claro, tem lá o relatório, e não é exclusivamente medicinal e industrial. Industrial não tem pirulito de maconha. É mau caratismo, na verdade, de quem fala isso. E o pior é que em Amsterdã eu comprei um pirulito de maconha. O Felipe tá só fazendo... Mas era... lembrar das coisas, mas era um pirulito que era tipo... Ele tinha a temática de maconha, era verde, não sei o quê, e tinha um gostinho, como eu falei, da cerveja, né, do Dunk. Mas ele não tinha THC, não tinha... Era comercial, era marketing, assim, sabe? Então, para você ver como a coisa é deturpada, né? Hoje tem até travesseiro de maconha. A pessoa é um travesseiro que tem moléculas de CBD em cima, então quando você deita, sobe essas moléculas e melhora o seu sono. Assim, posso estar errado, mas talvez seja uma forçação de barra já nesses temas. Mas hoje você encontra de tudo que você imaginar de cannabis. Você vai ver uma mesa de cannabis, você vai ver um avião, um helicóptero, uma bateria, um combustível, uma cerveja, um vinho. A área de cosméticos também, né? Como é que tá essa discussão? A Avon lançou. A Avon patrocina aí aqui o podcast pessoal. Não, Avon, mas se quiser, tamo aí, né? E lançaram essa linha de cosméticos já nível mundial, mas no Brasil não entrou porque é proibido. Isso. Mas existe já essa linha. Já como é? Tem uma mulher bem famosa das... Eu não vou lembrar o nome dela agora. Dos grupinhos de americano de... As Kardashians, lembrei. As Kardashians. Kardashians, isso. Tem uma linha de cannabis, de cosmético. Entendeu? A gente vê Jay-Z, Beyoncé, todo mundo fazendo de cannabis hoje em dia. Porque é o novo mercado. É chamado também de Green Rush, né? A corrida do verde. Exatamente. Exato. Recentemente começaram a lançar fundos de investimento, né, nos Estados Unidos que investem em empresas de comercialização de produtos à base de cannabis e tal. Então é um negócio que, como você falou no começo, a gente está vendo pela janela o negócio fluindo, andando, e a gente tendo que importar, mandando dinheiro para fora para poder, até demandas sociais, né, de saúde e tal. É complicado. A gente já vai para a nossa agenda, né? Que eu sou aquela pessoa que fica de olho no horário aqui, mas eu queria, Felipe, que você contasse para a gente um pouco também sobre esse projeto de pesquisa que você está envolvido, né? Que trabalha a cannabis no contexto industrial. A gente quer começar a entender o Rio Grande do Norte e principalmente o semiárido, tipo, será uma solução para o bioma? Será uma solução para gerar mais emprego? Será que o cânhamo ele vem com uma solução econômica, de saúde, da parte ecológica mesmo? A gente tem uma área muito precária que não é utilizada, né? Então, como a gente pode reutilizar? Como a gente pode trabalhar um florestamento com o cânhamo nessas áreas, né? E o cânhamo ele tem essa questão do carbono neutro. O Paraguai já faz isso com o cânhamo em relação ao carbono neutro. Já faz também a questão de nutrir o solo. O cânhamo ele tem esse fator de nutrir o solo, né? Em vez de você somente piorar, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, ela degrada o solo. O cânhamo ele nutre o solo. Então, a gente quer entender, já foi feito um estudo, na verdade, quais foram as áreas do Brasil que podem se trabalhar com cânhamo, e a gente quer seguir essa mesma linha, mais focada aqui no Rio Grande do Norte. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, como é que vai ser isso? Aonde vai ser bom plantar o cânhamo? Quais são as populações que podem se beneficiar com esse tipo de cultura?
Então, a gente quer entender e aonde pode usar. A gente pode trocar agora o plástico aqui no Rio Grande do Norte por um bioplástico de cânhamo? Dá para fazer isso? Será que vai mudar o quê aqui no nosso estado, no Brasil? Então, a gente quer começar a entender o que lá fora já fazem e aplicar aqui. Mas Isso... pelo que você... Desculpa. Pode falar. Pelo que vocês viram previamente, existem condições favoráveis aqui na região? Porque... Na teoria, sim. Na teoria existe, mas tem que ver isso na prática. Entendi. E na prática a gente ainda depende um pouco da lei. Sim, Entendi. Como pesquisadora, eu já fico curiosa de entender assim como funciona, né? É uma equipe multidisciplinar, enfim, envolve universidades, como que é? Envolve principalmente a universidade e você vai ter que entender antropologia, sociologia, economia, agronomia, combustível, produtos, né, que pode ser a área têxtil, os profissionais da área têxtil, os profissionais da área de alimento. Então, realmente uma questão muito disciplinar. Uhum. Aqui do RN ou Aqui em do outros RN. estados? O FRN? O FRN. O FRN? O FRN. Olha A aí, curiosa. olha aí. Que bacana. Quem sabe, que né? bacana. O RN vira vanguarda aí de um trabalho. Já existe muito um trabalho em importante. Viçosa, em Minas Gerais, de pesquisa Sim. de cânhamo, que já foi aprovado pela Justiça. Sim. E aqui a gente quer ver se pode virar isso E realidade vocês também vão aqui. fazer experimentos, então? Vocês vão fazer testes com isso? A gente espera que sim. Entendi. Muito show, né? É Muito isso, show. né? Vamos para nossa agenda? Vamos embora. O Covil tá on? O Covil tá on. Então, queria passar aí os recados de sempre, né? Dos 2 Covis, né? Que agora nós temos 2 casas. O Covil BR continua aberto, funcionando de quarta a domingo agora, né? Agora a gente abre aos domingos. O pessoal que ficava órfão no domingo, tem que ficar em casa, não sei o quê. Agora pode ir no Covil BR, tomar cerveja. E o Covil Arena, que é a Arena das Dunas, onde a gente está gravando aqui, né? Queria até agradecer ao pessoal da Arena por ceder mais uma vez a sala. E a gente está abrindo também de quarta a sábado e, às vezes, em alguns domingos, quando tem jogo. Então, é uma coisa que a galera não sabia, né? E fica até legal para falar. Quando tem jogo aqui no estádio, o Covil abre. Então, se você quiser fazer a prévia do jogo, tomar uma cerveja antes, sobe depois para assistir o jogo. E depois, se quiser fazer o after, desce também para a RAF, que fica liberado quando tem jogo aqui no estádio, né? Então, Que massa! E Quer tem dizer, dá um- para chegar um pouquinho antes do jogo, né? Passa lá na RAF e tal, já faz ali um esquenta, esquenta. exatamente, trocar né? ideia com os Aí, amigos e tal. É isso Gostei. mesmo. E tem uma novidade aí que eu queria aproveitar esse programa para falar, que o Felipe até que fez a ponte. Eu comentei que a gente se conheceu há muito tempo atrás, né? Na época de adolescente ainda, né? Nós andávamos na mesma turma e tal, e a gente ia pro rock and roll e tal. E depois a gente deu uma afastada e recentemente eu reencontrei ele justamente num evento aqui no Covil Arena, que era um evento do LEAD, que é um grupo de líderes empresariais do Rio Grande do Norte, que é do mesmo pessoal que faz o Fórum Negócio, né? Um abraço para o Jean Valério. E aí o Felipe estava lá, né? Que é um grupo de empresários, e a gente trocando ideia e tal. No final, a gente, naquele happy hour, sentou na mesma mesa, e ele disse, rapaz, eu fui procurado por um projeto que eu acho que tem a ver com a RAF, falou um pouquinho, e aí fez a ponte com as pessoas desse projeto. E agora a gente já está no ar com a loja online da RAF dentro do marketplace do Marcelo D2. Que chique! Que foi um projeto que o Felipe foi procurado, né, pelo pessoal do UD2, que é o Universo D2, o nome do projeto. Sobe as palmas aí, Emanuel. Isso aí. Aí o Felipe falou, ó, eles estão procurando, a ideia do projeto é achar vários produtores Brasil afora, Sim. que tem uma história legal, que tem um trabalho social, para botar no marketplace, que não é um marketplace qualquer, é um marketplace que tem marcas que se identificam com a cultura do projeto. E aí a gente teve uma entrevista com o Gaston, um cara muito gente boa e uruguaio, que mora em Tibau do Sul, eu conheci através do Felipe. Ele falou um pouco do Legal. projeto, eu falei um pouquinho da RAF, Aí já o negócio fez deu a match, ponte. a gente só não brindou porque era online, né? Ah, mas não tem problema, a gente brinda agora aqui. Agora tem mais então- aí? Tem mais aqui. Vou mais aqui um pouquinho. E depois coloca a mais gente, aí pra gente brindar. a gente botou o Daniel Dose aí, que é uma das pessoas da nossa equipe para trabalhar junto com o Mateu também. Um abraço para o Mateu. E aí a gente montou a loja e agora massa. procura aí no Google Universo D2. Se você é de fora do Rio Grande do Norte, quer comprar nossa cerveja online, agora já tem um lugar. Então é só procurar no Google Universo D2. Exatamente. Vai estar lá. Um brinde é isso aí. ótimo. Um brinde ao projeto e um agradecimento especial, Felipe, aí pela ponte. Muito bom. Vamos então agora encaminhar para o nosso quadro Dicas Fuderosas. É isso Quem aí. começa? Deixar o convidado começar, né? É bom, né? Ó, E aí, qual é a a primeira sua dica dica? que eu vou dar, na verdade, é que em breve vai ter o Fórum Delta 9
né? Então, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, depois dá uma olhada no nosso Instagram, que é o Delta9com, COM no final. E a gente vai estar já divulgando a pré-venda dos ingressos do Fórum Delta 9, que vai ter diversos palestrantes de diversas áreas sobre a cannabis. Então, já fiquem de olho em relação a isso, do nosso line-up de palestrantes. Vai ser em Natal. Vai ser online. Vai ser totalmente online. O evento ele é gratuito, na verdade. A inscrição, na verdade, você faz para poder ter o certificado do evento. Mas o evento é totalmente gratuito. A gente já faz isso desde sempre. Então, o primeiro convite para vocês, a primeira indicação é para poder assistir no Fórum Delta 9 e entenderem desse ramo. E se você não assistiu os passados, está no YouTube já gravado. Vai lá no Delta 9 Cannabis, no YouTube, e assiste os do 2018, 2019 e 2020. Aliás, 2020 e 2021. Já estamos 22. Já tem Copa. Já tá 22, hein? E também, para você que está em casa, curtir a noitezinha aí, ou à tarde, 2 documentários bem interessantes. O Ilegal, que é um documentário nacional que fala sobre as mães que começaram a trazer a cannabis no Brasil via importação, que até a importação era considerado tráfico na época, porque a Anvisa não tinha regulamentado isso. E também um documentário baseado em fatos raciais, que ele fala um pouco da história da cannabis, do jazz, do blues nos Estados Unidos, e essa proibição, esse preconceito, sempre banhado por causa da questão racial mesmo, que era muito forte nos Estados Unidos, ainda é, infelizmente. Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também é. E vale muito a pena para entender um pouquinho dessa história, né? Entender um pouquinho como foi proibido, quem viveu aquilo ali. Então, tudo isso é interessante. Que bacana. Está disponível onde o documentário Ilegal? O Ilegal está no YouTube, disponível. No YouTube. E o Baseado em Fatos Raciais está no Netflix. Maravilha, vamos assistir, quero assistir. Inclusive, vou até aproveitar para já fazer as minhas dicas. Esse doc também foi indicado pelo podcast que eu vou indicar aqui no Dicas. Que Inception de podcast de dicas. Pois é, gente. Eu vou deixar como dica, já aproveitando também essa temática, né? Que é o podcast do Braincast. É o Braincast número 420. Já dá para entender por quê, né? Tipo, fizeram o 4:20, o negócio da maconha, o nome. E aí o Carlos Merigo, o Cris Dias e o Marco Melo conversam com o Marcelo Greco, que é cofundador, né, e CMO, diretor de marketing, né, do The Green Hub, que é um hub lá de São Paulo, que reúne, enfim, vários médicos, vários profissionais, né, que trabalham também com esse foco do uso terapêutico. O episódio está fantástico, enfim, eles colocam vários dados também internacionais. E eles contam muitas histórias também, fica como dica, e deram essa dica também do documentário que eu quero bastante assistir. E a outra dica, gente, que eu vou deixar, vou até abrir aqui, é um perfil no Instagram, que se chama Nowdays. Now, Nowdays, @Nowdays, que é focado em cannabis, aí wellness, né, que é bem-estar. Então, eles trabalham com o lema do seu novo universo de bem-estar. É uma empresa que está sediada na Califórnia, já tem um trabalho longo lá e é de uma brasileira. E agora me fugir o nome dela aqui, mas é de uma brasileira. E, gente, o perfil, em termos de comunicação, é maravilhoso, porque, além de ser muito bem desenvolvido, né, em termos de comunicação, ele traz muitas informações interessantíssimas assim, sobre cannabis. Para você que nunca ouviu falar, que está sendo o primeiro contato agora com o Aracopo sobre este assunto, acesse esse @, porque vale bastante a pena. Além de ser lindo de observar, é interessante porque eles trazem muitas informações educativas mesmo em relação a cannabis, né? Tanto que aqui na bio mesmo eles colocam, né? Educação brasileira de olho no futuro do uso da cannabis, não só o uso terapêutico, mas também o uso recreativo. É bem legal, gente. Acessem. Muito bom. É bom que é bem acessível, né? Você vai no Instagram, bota lá. Exato. Eu vou fazer um malabarismo aqui para minha dica ter a ver com o tema. Que a gente fala... Mas, lembrando, gente, que Dicas Poderosas pode ser mas toda área, vou fazer a minha temática também. E você que está ouvindo a gente, assistindo, pode deixar sua dica aí nos comentários também. Vamos lá, Fê. A gente falou muito aqui durante o programa de usar os produtos à base de cannabis para relaxar, tirar o estresse ou curar alguma coisa. E eu vou dar uma dica para se estressar. Para quem acompanha aqui o programa desde o começo, sabe que eu gosto de jogar, né? Que eu sou um gamer. E agora, no final de fevereiro, lançou um jogo
chamado Elden Ring, que para quem é fã de Dark Souls, Bloodborne, isso aqui, são aqueles jogos bem difíceis, só falta jogar o controle na TV. Eu sou um fã desses jogos. O André, que está aqui por trás das câmeras, está assim, ó. Meu Deus, Deus me livre. E eu estava ansioso porque eu estava órfão desse tipo de jogo. Aí lançou no final de fevereiro o último jogo da empresa, que é a From Software, que é o Elden Ring. E eu tô jogando e toda noite eu me estresso pra caralho. Poxa vida. Mas é um jogo muito gostoso. Então, pra quem é fã desse tipo de jogo, fica a recomendação aí, vá sem medo, porque é um jogo... Como no lançamento eu sempre fico com o medo atrás, né? Mas como eu tava órfão, eu fui logo no lançamento. Mas pode ir sem medo, que vale muito a pena. É o Elden Ring. É isto. Maravilha. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho, assim, absoluta certeza que nós não falamos nem metade, né, do assunto. É um assunto bastante complexo, mas eu acredito que se esse Oracopo despertar, né, em muitos ouvintes esse interesse de conhecer mais, a gente já vai ter cumprido aqui a nossa função. Muito obrigada pela sua presença. Conta para os nossos ouvintes onde as pessoas podem encontrar mais sobre os trabalhos que você desenvolve. Mais uma vez, muito obrigado, Érica e Fernando. O covil todinho aí completo. Para você que quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho nosso, então eu repito o Delta 9, né, o Delta 9 Com, e também a Reconstruir, que é Reconstruir Cannabis, ou o nosso site, que é reconstruir.org.br. Então lá você vai ter acesso a questão de você paciente de acolhimento, de saber como você começa a ter acesso ao uso terapêutico, e o Delta 9 numa questão mais plural, entender sobre o mercado, entender sobre como o que já existe hoje de verdade no Brasil, o que pode ser feito, né? Falando do The Green Hub, que é muito interessante também. Então, Delta 9 Com, Reconstruir Cannabis, a gente está lá para ajudar vocês. Maravilha. É isso aí. É isso. E quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais é Fernando A. Nóbrega, vai conhecer um pouquinho de bastidores. @Cervejaria Raf, onde você vai acompanhar os cortes do Orocopo, quando sair os episódios, os links e tudo que acontece na cervejaria, né? Agenda, eventos, promoções. Então, acompanha lá no Instagram, @Cervejaria Raf. Eu estou no Instagram, @EricaZuza, Erica com K, Z-U-Z-A, e o @Papo de Mídias. Acompanha lá. E quem quiser ouvir os programas anteriores, Érica, como é que... Quem quiser conferir o Oracopo, os outros episódios, a gente está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts, e também no canal da RAF no YouTube. É isso aí. Você não vai falar quem lhe produziu, assim, então... Ai, não vou, gente. A gente combina que o Fernando sempre me lembra, porque eu esqueço. Estou aqui produzida belíssima pela Dani, da Madá. A loja fica no 895, é a Casa 895, no shopping, Natal Shopping, tá, gente? Eu sempre esqueço de falar, que absurdo um negócio desse, gente. Mas estou aqui, belíssima. E vocês podem ver também fotos lá no meu @EricaZuza. É isso aí, galera. Obrigado pela audiência e saúde para todos. Saúde!